Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Hoje trabalharemos com o seguinte, com um dos elementos do triângulo chamado de mediana. Ele é um conceito bem importante, porque muitas vezes eles apenas colocam a definição para você do que ele quer e você tem que saber o significado de mediana. Então a gente vai pautar ela da seguinte maneira. O que é mediana de um triângulo? A mediana, pela definição, ela vai ser um segmento de reta que vai sair de um vértice, vai partir de um vértice, a gente usa esse termo também, ela parte de um vértice e toca o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Parece uma coisa muito complexa, mas não é. O que acontece ali? Um triângulozinho como esse. Vamos analisar o seguinte? Olha só. Eu tenho aqui no meu triângulo vértice A, tenho vértice B, tenho vértice C. Tá certo? Cuidado com relação a quem eu estou me referindo. Então, o que acontece ali? Ó? No meu vértice A, perceba, existe um lado oposto a ele. Ó, cuidado com isso. O lado oposto ao vértice A é o lado BC. O lado oposto ao vértice B é o lado AC. O lado oposto ao vértice C é o lado AB. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reguinha, vou fazer uma medição aqui, imaginando mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Mais ou menos, aqui assim, mais ou menos. Olha só, esse ponto aqui, eu vou dar um nome para esse ponto de ponto P1, certo? Qual é a denominação que eu dou para o P1? O P1 é médio de BC, então vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai dividir o segmento BC em duas partes iguais. Eu vou escrever isso que é importante. Olha só, o meu P1, ele é ponto médio, ele é ponto médio de BC. P1 é ponto médio de BC. Então eu tenho a primeira mediana que eu consigo traçar. Qual é essa primeira mediana? Lembra da definição? Mediana sai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, ela vai sair daqui para cá. Isso aqui é uma mediana de um triângulo. Ela saiu do vértice A, sai do vértice A e encosta aqui, ó, no ponto médio de BC. Então, o que eu tenho? Eu posso representá-la de duas maneiras. Eu posso escrever assim, ó. Ela vai ser o segmento AP1. Meu segmento AP1. Quem é meu segmento AP1? Ela vai ser a mediana relativa, olha isso, mediana relativa ao vértice A. É uma opção que eu tenho para escrever ela. O segmento que vai de A até P1, ela é uma mediana relativa ao vértice A, mas eu posso escrevê-la de outra maneira, quer ver? Ó? Eu posso escrevê-la assim. Olha só, o meu segmento AP1, ele pode ser chamado do quê? Mediana relativa, cuidado com isso, ao lado BC, tá? Mediana relativa ao vértice A ou mediana relativa ao lado BC, é uma opção que eu tenho. Agora perceba também o seguinte, eu não tenho apenas essa mediana, eu tenho mais duas medianas. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, quer ver? Vamos pegar meu segmento AC, dá uma olhada, meu segmentozinho AC, ó, vamos achar mais ou menos a metade dele. Daí o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu vou ter um segmento P2. Um ponto P2, na verdade, não um segmento. Esse ponto P2 vai fazer isso aqui com AC, ó. Vai dividir ao meio. Perceba que eu fui criterioso e coloquei dois risquinhos aqui e um risquinho, porque eu não sei se esse pedaço e esse são iguais, eu não sei, não tenho ideia. Mas eu vou ligar isso aqui, ó. Ó. De A até P2, de B, perdão, até P2. De B até P2 eu tenho uma outra mediana. Só que, ó, vamos pensar e usar a mesma ideia, o mesmo contexto. Eu tenho ali que é uma mediana, né? O segmento vai ser o quê? P2 é o ponto médio, olha, P2 é ponto médio de AC, tudo bem? Mas a mediana vai ser ABP2. Quem é a mediana BP2? Eu posso falar que BP2 é a mediana relativa ao vértice B ou mediana relativa ao lado AC.
Não sei se vocês perceberam, mas a mediana azul e mais a mediana verde já se interceptaram em um ponto. Olha só, elas vão se encontrar em um ponto. Eu já digo quem é esse ponto, eu quero só fazer uma representação com vocês. Ó. Se eu pegar o vértice C e ligar ao ponto de encontro delas, vai acontecer isso aqui. Certo? Esse ponto que está aqui, eu vou chamar de ponto P3. Olha o que vai acontecer com o P3. Ele vai ser ponto médio de AB. Então aqui eu quero fazer o seguinte agora. As três medianas, elas vão se interceptar em um ponto. Eu já falo o nome desse pontinho. Eu quero que em primeiro lugar a gente pense no seguinte. Ó, primeiro, o segmento AP1. Quem é o segmento AP1? Raciocina comigo. Ele é a mediana relativa ao vértice A ou mediana relativa ao lado BC. Quem é a mediana BP2? Mediana relativa ao vértice B ou mediana relativa ao lado AC. Quem é o segmento CP3? Segue a mesma ideia. Mediana relativa ao vértice C ou mediana relativa ao lado AB. E como eu falei, as três medianas, elas interceptaram-se, se encontraram em um ponto. Esse ponto é que é importante. Esse pontinho que está aqui, ele é o ponto de encontro das medianas. Ele tem um nome. Ele é chamado de baricentro. Quem vem a ser o baricentro? Vamos escrever isso aqui que é importante. Ele é o ponto de intersecção, das medianas de um triângulo. Mas ele tem uma propriedade importante. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Olha só, eu vou usar até a minha mão aqui para você perceber, ó. Ó, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Ó, 1, 2. Olha aqui, ó, um pouquinho maior. Aqui, 1, 2. Aqui, ó, aqui, 1, 2. Você vai falar, puxa, que bruxaria. Não. Acontece o seguinte, olha só, segmento que vai de A até P2. Se esse pedacinho, vou marcar da mesma cor. Se esse pedacinho for um X qualquer, esse outro pedaço vai ser o dobro dele. Pedaço verdinho. Esse pedaço verdinho vai ser um M, esse outro pedaço vai ser o dobro dele. Se esse pedacinho aqui for um K, esse outro pedacinho vai ser o dobro de K. Então, o que acontece? Esse pontinho aqui é o seu baricentro. Ele divide a mediana na razão de 2 para 1. Duas partes para uma parte. Duas partes para uma parte, 2 para 1. Certo? Isso é de extrema importância, A gente tem que lembrar dessa proporção. O baricentro ele faz isso com qualquer triângulo? Com qualquer triângulo. Então, ó, só lembrando, se aqui for um pedacinho, um pedacinho X qualquer, aqui vai ser o dobro de X. Aqui vai ser um pedacinho M qualquer, aqui vai ser o dobro de M. O que eu estou falando para você? Digamos, vamos colocar valores. Imagine que aqui vale 6 centímetros até o baricentro. Vamos chamar o baricentro de ponto G. De P3 até G vale 6. De G até aqui vale o dobro disso, que vale quanto? 12 centímetros. Ou ainda, melhorando a mesma ideia, colocando a mesma medida, ó. Digamos que esse pedacinho aqui, ó, vale 4 centímetros. Um exemplo. Quanto vai valer esse outro pedacinho para cá? Esse pedaço aqui é o dobro dele, que vale 8 centímetros. A mediana toda vale 12, essa outra mediana toda vale 18. Essa é uma propriedade de extrema importância, tá? Para a gente falar de mediana. O tal do baricentro, que é o ponto de encontro delas. Então, vamos ficar aqui para que você copie. Esse é um dos elementos do teu triângulo, certo? Então, por enquanto, fechamos aí para não sobrecarregar a aula, deixar de um jeito bem tranquilo. Gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!